Então, muito bem-vindas, participantes da comunidade Consciente Plena, nesse encontro ao vivo. Hoje é dia 8 de maio de 2026 e a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre o tripé que está por trás dos principais sofrimentos mentais e emocionais. Quem conhece o meu trabalho já sabe um pouquinho que tripé é esse. Quem não sabe, vai saber agora para tentar entender isso melhor. E a gente vai fazer uma prática também de atenção plena juntas. Combinado? Então, o tripé, eu falo sempre que esse é o tripé da ansiedade, principalmente, mas se aplica também a outros sofrimentos mentais e emocionais. Então, o tripé, três, como se fosse um triângulo: medo, controle e desconexão. E aí, eu preciso ser muito sincera e lembrar que a gente, como mulher, chega perdendo, porque nós somos mais emocionais. E aí, o medo fala mais alto, a necessidade de controle, até por inseguranças, né, também é mais alto. E a gente que tem uma capacidade de se solidarizar e ser empática, tem muito mais facilidade de se conectar com quem a gente é de verdade. É como se o mundo fizesse dentro da nossa cabeça uma confusão de informação, como se o nosso corpo fosse feito de massinha e ele molda segundo a demanda, quando não deveria ser assim. E com isso, eu não estou dizendo que a flexibilidade não é importante. A flexibilidade é super importante. Inclusive, a gente até trabalha em terapia flexibilidade psicológica, né? Porque a inflexibilidade psicológica, ela também é ruim. Mas isso é diferente. Flexibilidade é quando a gente tem uma capacidade saudável de se adaptar em circunstâncias necessárias. E é aqui que mora a virada de chave. Não é necessário que eu adapte quem eu sou para Maria, para o João, para a Filomena, para a Letícia, cada um com a sua demanda, com a sua necessidade, precisando de mim, uma coisa num dia e num momento diferente. Essas são necessidades deles, não nossas. Então, a gente deveria, antes de atender todas essas necessidades, ser capaz de identificar se eu quero, se eu escolho, se eu devo atender essas necessidades. E aqui entra uma capacidade que é importante e que a gente tem muita dificuldade, que é a de dizer não. Mas como eu sempre digo, além desse tripé que eu venho trabalhando já há muito tempo no meu trabalho e que tem dado super certo, trabalhar nesses pilares, nessas colunas, nesses pilares realmente, para desestruturar níveis muito altos de sofrimento mental e emocional, a questão do dizer não, eu volto a repetir, mas vocês que acompanham o meu trabalho há bastante tempo já vão conhecer isso. O não sempre será dito. Quem já fez o meu curso Supere o Medo e Resgate o Bem-Estar, tem uma aula só falando sobre isso, né? Medo de dizer não. O não sempre vai ser dito. A gente precisa agora entender quando e para quem. Às vezes o não vai ser para a gente. Às vezes o não precisa ser para o outro. Não dá para a gente dar conta de todas as nossas demandas e da demanda de todo mundo. As pessoas precisam crescer, as pessoas precisam amadurecer para que elas desenvolvam capacidades para dar conta do recado da vida adulta. Não dá para passar isso para nossa fatura. Especialmente agora no pós-pandemia. A gente saiu de uma pandemia, né, com muita diminuição de estímulo cognitivo, de estímulo físico, né? A gente perdeu demais, né, no isolamento. E ninguém ensinou a gente a viver no pós-pandemia. Ninguém explicou o que ia acontecer depois disso, como a gente ia ter que lidar com problema de foco, de memória, com sensibilidade emocional, com problema de sono, com menos capacidade de dar conta das coisas na mente. E a gente está tentando se virar, né? Se vira nos 30. O mundo fez assim com a gente, se vira nos 30, né? Então,
O medo, e o medo de dizer não, o medo da rejeição e o medo. Vou deixar os três aqui para não confundir. O medo de rejeição, o medo de abandono e o medo de dizer não, embora eu trabalhe outros medos também lá no curso, eles são os mais comuns. E os medos que a maioria de nós, independente da nossa história, dos nossos traumas, da nossa família, das nossas crenças, a gente vai ter, a gente vai cruzar com isso mais cedo ou mais tarde. Controle, desconexão. Então, quando a gente funciona baseado no medo, a gente funciona pelo polo negativo. Porque o certo era a gente funcionar na consciência. E o medo é como se fosse um sabotador dos nossos níveis de consciência. Porque o medo ele surge na nossa mente, a gente dá a voz para ele e agora é ele que manda. Então, o que eu faço e o que eu deixo de fazer vai ser ditado pelo meu medo. Eu saio do controle da minha vida e quem entra no controle é o medo. Ah, Camila, mas você não fala também que o controle é um problema? Não esse controle saudável. Essa capacidade de estar no centro, administrando diversas questões, é a nossa responsabilidade. Tem tudo a ver com existir, com ser. Inclusive, uma mistura, né, do medo e do controle faz com que a gente chegue à exaustão, que reforça a nossa sensação de incapacidade, de não ser suficiente, de não dar conta. Percebe como uma coisa vai combinando com a outra e vai deixando a gente quase que num beco sem saída? Aí a gente não dorme bem, aí a gente tem dificuldade de lidar com o processamento cognitivo do que está acontecendo perto, começa a interpretar as coisas de um jeito que a gente já não confia se está interpretando bem ou mal. Aí a gente entra em conflito. Ah, porque eu queria ser compreensiva, porque eu queria ser empática, e eu tô julgando a fulana, porque a fulana me irritou, a fulana me tirou do sério, o que ela fez é inadmissível. Ah, mas será que eu tô julgando? Mas será que eu tô sendo correta? E muitas das pessoas que acompanham o meu trabalho são cristãs, né? E às vezes a gente se questiona, eu também sou cristã, será que eu tô exercendo a minha fé corretamente? E aí vai aumentando a pilha das dúvidas, né? Que vai gerando mais conflito, mais medo de estar se equivocando, mais medo de estar cometendo um erro, mais medo de se precipitar, mais medo de falhar. E ao mesmo tempo querendo controlar tudo. Controle, 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 controle. Então a gente precisa ser sincera e buscar os nossos medos. Quais são os medos principais meus? Quais são os que mais me guiam ou que me limitam? Trabalhar isso em terapia, ler um pouquinho de forma saudável sobre isso. Se precisar, me pede o link, se não fez, dá uma olhadinha lá na página de apresentação do curso Supere o Medo, Resgate o Bem-Estar. Isso pode ser um enorme suporte terapêutico, de vocabulário, de compreensão. Se eu não me engano, o acesso é de 1 ano ou de 6 meses, eu não me lembro muito bem, mas isso a gente pode checar. Aulas bem curtinhas, tem aula de 2 minutos, de 15 exercícios para fazer, tem aulas bônus, tem um passo a passo, tudo muito prático, porque eu, pessoalmente, não consigo aprender e absorver com excesso de informação. Nunca fui capaz. Hoje eu não quero por convicção. Antes eu me esforçava, ultrapassava os meus limites. Hoje eu não quero por convicção. Então também não é isso que eu vou proporcionar para vocês. Eu sempre vou tentar ser muito prática, levar um exemplo prático. O que é que você consegue sair daqui e aplicar nas suas próximas horas de convivência com alguém, nas suas próximas horas de autoobservação. E o curso é a mesma coisa. Falando um pouquinho agora sobre controle. Eu sei que às vezes pode parecer difícil entender a diferença entre o controle saudável e o controle disfuncional, que é aquele que deixa de cumprir a função dele. Mas eu vou tentar explicar e eu acho que vai dar certo aqui de vocês entenderem. O controle funcional, que é o controle saudável, é aquele que a gente tem que cumprir mesmo, é o que protege a gente, é o que faz a gente funcionar bem e de forma mais segura. O que não for isso é controle disfuncional. E aqui eu deixo uma palavra de alerta.
Porque, infelizmente, nós mulheres, na sociedade que a gente vive, eu estou falando sociedade em qualquer país, tá? Porque isso é bem estrutural, isso é bem profundo das camadas sociais. Nós, mulheres, temos uma habilidade de compensar faltas dos ambientes onde a gente circula. E essa pode ser a nossa cura e o nosso veneno. Então, quando a gente tenta compensar, a gente pode buscar numa outra pessoa o afeto que a gente não teve no nosso ambiente primário, por exemplo. Aí a gente compensa essa necessidade de alguma forma, a gente busca isso e encontra. Ou a gente pode querer controlar o que o outro pensa, o que o outro faz, as mudanças que ele vai fazer. E é aí que está o problema. Porque essa frase eu sei que vai parecer um pouco clichê, mas ninguém muda ninguém. Eu sou capaz de mudar, sempre quando eu decidir que mudar é o que eu preciso e é o que eu quero. A gente pode servir de exemplo para o outro e a gente pode servir também de fonte motivadora para o outro. Mas a gente só chega aí sem pagar um preço alto e ter um prejuízo nisso. Eu quis forçar o outro. Eu quis estimular, mas no fim eu quis controlar, porque o estímulo ele é mais sutil. E aí eu forcei a barra, a fatura vai vir. Aí a gente ouve o que a gente ouve de vez em quando, né? Não, porque você é mandona, porque você quer que faça as coisas sempre do seu jeito. E o controle é uma armadilha para a gente, porque quando a gente tenta compensar a negligência e a ausência e o... Negligência, ausência e desinteresse. Eu vou até anotar isso, porque eu gostei dessa rodinha que se alimenta, né? Então, vocês conseguem me ajudar a lembrar aí? Porque eu estou tão concentrada na linha de raciocínio que eu perdi as palavras, mas não tem problema. Vou colocar aqui interesse. Depois eu vou lembrar. Negligência, negligência. Ah, não lembro a segunda agora, mas tudo bem. O que acontece? A gente tenta compensar o que o outro não faz. Ele não faz porque ele não se importa, ele não faz porque ele não se interessa. Só que aí a gente tenta compensar o que a outra pessoa não faz. O que acontece? A outra pessoa continua, entre aspas, folgada, não se movimenta, faz as coisas com total lentidão, e às vezes a pessoa está até respeitando o tempo dela, mas às vezes ela está desrespeitando a nossa necessidade, porque ela seria capaz de fazer com mais prontidão, ela seria capaz de fazer com um pouco mais de dedicação, mas ela não faz, porque ela pensa: ah, a Camila vai fazer, a Suzana vai fazer, a Sheila faz, no fim ela sempre faz. E a gente também se torna alvo de abuso, porque hoje em dia a palavra abuso é muito ampla, existem diversos aspectos, e o abuso nas relações está muito na moda. Infelizmente, as nossas relações estão completamente impregnadas de abuso. Às vezes, é até interessante ler um pouquinho sobre isso, porque às vezes, sem querer, inconscientemente, a gente é abusiva. Mas está tudo bem, a gente se orienta, aprende e tenta mudar. Então, se a pessoa ela não faz porque ela se acomodou, o ideal seria que a gente aprendesse a viver com a comodidade dela e não tentar compensar. E aqui é uma chavinha muito difícil de virar. Porque a gente ir compensar o que o outro não faz vira quase que vira uma droga. A gente se acostuma e a gente até, ó, a sociedade ela é tão esperta no abuso da mulher que ela faz a gente se sentir recompensada. Ah, mas ó, eu fui lá e dei conta. Não tem problema não, fulano não fez, eu fui e fiz. Eu consigo, eu sou capaz. Só que isso no longo prazo não costuma dar bons resultados, não costuma dar bons frutos. As mulheres são as pessoas que mais, que cobram menos e mais trabalham nas sociedades do mundo inteiro, praticamente. São bem poucos países onde tudo está bem nivelado. E as pessoas sabem tirar vantagem disso. Então, quando a gente aprende a sair do lugar de controle e alinhar, porque a gente tem capacidade para isso, a gente tem capacidade para isso. A gente alinha o que a gente quer, o que a gente espera e como a gente faz, como a gente quer que seja feito, ao que a outra pessoa está disposta para dar, aquela pessoa perdeu o controle sobre nós e a gente perdeu o interesse em controlar ela.
Em vez dela abusar da nossa disposição e a gente querer controlar e forçar ela a fazer as coisas do nosso jeito, a gente inventa um outro caminho para ver as coisas acontecendo. E isso é muito importante. E eu fiquei aqui encafifada, depois eu vou ver aqui a gravação e vou complementar as minhas anotações, que era negligência, tinha uma outra coisa e interesse. Então é isso. Controle, tá? Esse pontinho do controle aqui. Olha para sua rotina, tenta pensar quais são as coisas que mais me irritam e que eu vou tentando compensar no dia a dia. E agora se pergunta: eu consigo viver sem isso? Sem ser desse jeito? Então eu vou viver assim. E aí aqui vem uma frase que eu uso faz muito tempo, que é: primeiro a gente muda racionalmente. Então, fazer exatamente isso que a gente está fazendo. Eu entendi que aqui essa dinâmica não está legal. Não quero mais, não vai continuar assim, isso vai ter que mudar. Racionalmente. Aí eu vejo o que está acontecendo e como é que eu vou regular isso. Então, por exemplo, eu gosto de. Deixa eu pegar um exemplo, até tão comum no nosso dia a dia, né? Mas a hora que a gente precisa citar, parece que escapa da nossa mente. Sei lá, eu gosto de lavar a roupa com sabão Comfort. Aí a gente fala lá, por exemplo, para o marido: olha, se não tiver Comfort lá no mercado X, passa no outro que sempre tem e traz para mim, porque eu não quero o outro. Aí ele vai e traz o Omo, porque ele ficou com preguiça de passar no segundo mercado. Ele achava uma bobagem ir no outro supermercado e comprar o Omo. Ou e comprar o Comfort. Ele comprou o Omo mesmo, afinal de contas, vocês já usaram em casa no passado e o Omo é ótimo, né? Aí agora chega a garrafinha do Omo lá na sua casa e o que é que você quer fazer com a garrafa de Omo? Eu vou dar duas opções. Ou você usa o Omo e da próxima vez você compra o seu Comfort, ou você não usa o Omo, dá de presente para quem comprou e providencia o Comfort para você. Ou lava a roupa da pessoa que comprou com Omo. E você compra o seu Comfort para você. Aí quando a pessoa reclamar que o cheiro do Omo é muito forte, se ela for como eu, né? Porque eu tenho alta sensibilidade sensorial e a minha relação com cheiros e coisas sensoriais é um pouco diferente. Eu não gosto de sabão em pó não, sabão líquido que é agora, né? Ou eu que nasci na época do, vocês, nós todas, né? Do sabão em pó. Então, sabão em geral, esses cheiros muito fortes que ficam na roupa e você vai andando, o cheiro tá em você, eu não gosto. Então, eu sempre tenho aqui o meu favorito. Felizmente, aqui em casa, a gente já conseguiu coordenar essa questão, porque às vezes era complicado, né? E a pessoa tem que entender que a gente fica chateada. É legítimo. A minha opinião é legítima. Eu querer fazer as coisas da minha forma também é legítimo. Agora, se eu não consigo formar equipe com essa pessoa, eu dei um exemplo do maridão, tá? Porque nem todo mundo aqui tem filho em casa nesse momento, já às vezes já estão fora. Mas se eu não formo equipe com ele, eu preciso demonstrar que eu fiquei chateada e se eu não consigo negociar porque a pessoa não está aberta à negociação, e isso se aplica a qualquer relação, a pessoa precisa entender que eu não vou ficar refém disso. Eu vou trabalhar ferramentas para que a minha preferência, a minha dignidade legítima seja respeitada. Qual é o direito que o outro tem de deslegitimizar a minha preferência? Quantas coisas eu faço por essa pessoa? De verdade, agora, o que a minha preferência não vale nada? Isso acontece no trabalho também. Acontece em âmbito religioso, acontece nas amizades, né? Chega um momento aí parece que as coisas ficam todas descoordenadas, né? Eu tô aqui, eu faço tudo por todo mundo, eu moldo minha vida, eu me viro para limpar a casa às 10 da noite porque eu tive que atender demanda hoje de manhã, que era o meu dia de limpeza. E a hora que eu tenho preferências, ou não me perguntam, ou não importa, né? Então aí a gente tem que aprender a perder o controle. Ok, aqui vai funcionar uma balança equilibrada. Se eu dou importância, demonstro consideração pelo que você faz, pelo que você quer, eu gostaria que você entendesse que eu também gostaria que você fizesse isso para mim.
E isso é só um exemplo. Aí vocês devem pensar em exemplos que acontecem no dia a dia de vocês que mais incomodam vocês e pensar numa possibilidade de comunicar com calma que vocês não estão de acordo e que isso não vai funcionar assim. E que vocês não precisam ficar no lugar de vítima. O que é o lugar de vítima? É o lugar que reclama e não faz nada para mudar. Reclama e não faz nada para mudar. Não dá. A gente pode reclamar, comunicar e mudar. Porque senão, a maneira como a gente se trata é uma referência para a maneira do outro tratar a gente. Quem só se vitimiza, reclama e não faz nada, tá dando para o outro total poder sobre a sua vida. O outro faz e desfaz, e eu só fico reclamando. E ainda sou chata, inconveniente, reclamona. Lembra que eu falei que geralmente as coisas sempre voltam contra a gente? E a gente precisa encontrar um caminho para isso não acontecer. Não, é a minha preferência e pouco. Não, não, pronto, eu não sou chata. Ai, você é muito chata e enjoada. Chata e enjoada, não. É a minha opinião, é a minha preferência. Qual é o problema disso? Por que chata? Não entendi. Às vezes a gente precisa confrontar as pessoas também com esses comportamentos automáticos, tá? E a desconexão. A desconexão acaba vindo da queda de dominó de tudo antes. Porque se eu estou dando a chave do controle sobre a minha vida, sobre a minha maneira de pensar, sobre a minha maneira de me comportar para o outro, pelo bem ou pelo mal, se eu me moldo para todo mundo, se eu apago o fogo de todas as casas incendiadas, se eu resolvo todos os problemas com um sorriso daqui e aqui, quem sou eu? Eu não sei mais quem sou eu. Você não sabe quem é você, porque você vive para a demanda dos outros. Você nem sabe se o que você quer é ficar acordado até as 11 da noite na janta daquela casa do amigo do seu marido que tem uma esposa chatíssima e insuportável. Que é falsa, que você vai sair de lá e ela ainda vai falar por trás de você. Mas para agradar e tal, você tá lá. Meu ring light. Entendeu? A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. A gente volta para o medo de dizer não, que o não sempre vai ser dito. Pode ser que de vez em quando a gente faça uma concessão. Não, tudo bem, já faz tempo que a gente não vai, faz tempo que vocês não se veem, de repente você prefere que estejam todos juntos ao invés do marido e com um amigo sozinhos, né? De acordo com as negociações aí, os acordos familiares de vocês. Então a gente vai e faz isso. Mas eu vou voltar cedo para casa. Eu não quero ficar lá até muito depois das 10, 10 e meia, tá bom? Então, combina lá de chegar cedo para a gente pedir a pizza mais cedo, a gente poder voltar mais cedo para casa, porque eu tenho coisas para fazer no dia seguinte de manhã e não quero levantar cansada. Tem que ter negociação. A reciprocidade é um guia muito importante para as nossas relações, para as relações saudáveis, né? Também não é legal quando a gente como eu poderia dizer, torna essa reciprocidade muito rígida. Porque às vezes também cada pessoa pode dar de um jeito, né? Então, às vezes, por exemplo, dentro de uma amizade ou de um casamento, uma relação mais estreita de duas pessoas. Então, às vezes, o que eu posso dar para a pessoa é uma coisa, é de um jeito, e o que a pessoa traz de volta é de uma outra coisa, de um outro jeito. Mas existe ainda assim a reciprocidade, não precisa dar igual o que recebe. Cada um vai dar de acordo com as suas capacidades, os seus valores, a sua disponibilidade de tempo, de energia financeira, né? Mas os dois lados estão felizes. Existe um pouquinho de sacrifício e um pouquinho de recebimento dos dois lados. Então eu sinto que eu faço um sacrifício e dou, mas eu também sinto que a pessoa às vezes sacrifica para me dar. É importante a gente ler as relações através dessa lente. E não é à toa, por exemplo, né, aqui, voltando para a questão de que a maioria das minhas seguidoras são cristãs,
Quando Jesus Cristo fala que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, é porque uma referência de amor importante surge na maneira como a gente se vê e se comporta. E quando eu dou um amor para o outro que é diferente do amor sincero que eu tenho dentro de mim, eu não estou amando, eu estou interpretando. E o cérebro, ele identifica as incoerências. Nosso cérebro ele tem dificuldade de distinguir realidade de imaginação, e é por isso que a gente tem que cuidar da nossa imaginação, do que a gente alimenta aqui. Mas ele não tem muita facilidade de reconhecer isso. E no Mindfulness a gente usa isso como ferramenta, né? Quando a gente faz as visualizações, quando a gente tenta construir realidades que são importantes que a gente não está conseguindo, né, construir na vida real. Mas ele reconhece quando a gente é incoerente. Quando a gente está falando uma coisa, mas o nosso corpo está sentindo outra. Quando a gente tem uma opinião, mas o que a gente está falando é outra coisa. E essa hipocrisia, essa incoerência, faz muito mal para a gente. Tanto que se a gente parar para pensar numa pessoa, a gente fala assim, mas é um hipócrita, ou é um hipócrita, que às vezes, né, às vezes acontece. Você pode ter certeza, você vai olhar para essa pessoa, você não vai ver uma árvore frondosa. A pessoa não é feliz. Ela não exala alegria, felicidade, ela não leva isso para os ambientes onde ela está. Porque para isso a pessoa tem que ser íntegra, inteira, e quando ela é incoerente e hipócrita, ela não é inteira. Está contaminado, tem uma metástase aí, né? Precisa cuidar, porque alcança. E a pessoa também, às vezes, começa a acreditar nas mentiras que ela conta. E nessa época que a gente está de cada vez maior aumento de transtornos mentais e emocionais, mais ainda. Então, eu quero que vocês fiquem com esses três pontinhos, que estão diretamente relacionados com a nossa saúde mental e emocional. Então, medo, controle e desconexão. E aí, para encerrar falando sobre a desconexão, como a gente se conecta com a gente mesma? Olhando um pouquinho lá para trás, antes dessa confusão começar a acontecer para a gente. O que é que me deixava feliz? O que me trazia alegria? O que fazia eu sentir de que eu produzia me fazia bem? E aí eu não falo só de produzir no sentido de fazer coisas, não, né? É mais voltado para o nosso mundo interno. Voltar e tentar resgatar coisas que davam orientação e sentido para a gente. A terapia pode ajudar a encontrar essas questões, esses pilares para se apoiar, para sair dos lugares de sofrimento, desse lugar de aflição física, mental, emocional. Silenciar, gente. Não tem reconexão sem silêncio. A gente precisa, às vezes, voltar para fazer o básico bem feito. Silenciar. A gente vive numa era de excesso de estímulos. Não dá para deixar entrar toda essa informação, que também é atender necessidade de outros, porque a gente sabe muito bem que se a gente abrir rede social hoje para ler, por exemplo, sobre ansiedade, sobre insônia, sobre sobrecarga mental, sobre autoconhecimento, a gente vai muito mais se distrair do que se orientar. O sistema está moldado para isso. Ele precisa distrair a gente para manter a gente como um ratinho na roda lá, ó. Porque enquanto isso tem uma galera ganhando dinheiro. Então, silenciar é muito importante. Esse é um pilar super importante da conexão para enfraquecer um dos pilares do sofrimento mental e emocional, que é a desconexão. E cuidado com a convivência com essas pessoas que fazem a gente se desconectar da gente. Se desconectar de que forma? Se desconectar se sentindo humilhada, né? A pessoa não tem consideração, desrespeitada, diminuída, desvalorizada. Tem até, não sei se está lá no meu blog, não tenho certeza, mas existe uma pesquisa internacional que demonstra que
Muitas pessoas que mudam de empresa, muitas vezes mudam de empresa porque se sentem desvalorizadas naquela empresa e não necessariamente porque vão ganhar mais ou porque vão ganhar em qualidade de vida. Ou seja, não necessariamente porque vão mais perto de casa ou porque têm necessariamente mais benefícios ou maior salário. Porque a pessoa cansou de estar no lugar onde ela não é valorizada. Se você está no lugar onde você não se sente valorizada, ou você muda para outro lugar, ou você regula a sua entrega nesse ambiente. Eu vou repetir isso. Se você se sente desvalorizada onde você está, ou você muda de lugar, ou você regula a sua entrega nesse ambiente. Se você não pode mudar de ambiente, começa a entregar menos. E se você puder mudar de ambiente, mude de ambiente. Mas não deixe de trabalhar aí nas bases de quem você é e do seu funcionamento, porque a grande verdade é que certos problemas que a gente carrega com a gente, especialmente quando a gente não está em processo terapêutico, a gente carrega com a gente para os novos ambientes também. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentas a essa questão. E agora eu gostaria de fazer uma prática com vocês. Eu vou compartilhar um som que eu gosto bastante, que é bem suave. Para a gente praticar juntas. Eu vou fazer com vocês. Faz só um joinha para mim. Espera um pouquinho. Se vocês conseguirem falar assim para mim, eu tô conseguindo ouvir o som de fundo. Tá, tá dando certo, tá bom. Então vamos lá, eu vou só abaixar um pouquinho. E agora a gente vai tentar relaxar um pouquinho, tá? Relaxar um pouquinho e se observar. Porque quando a gente pratica, é importante comentar isso também. Quando a gente pratica atenção plena, a gente não necessariamente vai se acalmar. Por quê? Porque o se acalmar tá alto o som, vou baixar um pouquinho. Eu abaixei um pouquinho. Confirma para mim se tá melhor agora. Enquanto isso, eu vou dar essa explicação. Não necessariamente a prática da atenção plena, ela faz a gente se acalmar, porque ela vai trazer uma evidência do nosso estado no aqui e no agora. Então, se eu estou muito instável, se eu estou agitada, se eu estou triste, é natural que eu entre em contato com isso. E durante a prática pode ser que a gente se regule e consiga se acalmar. Mas se você não conseguir se acalmar, não se sinta frustrada nem pense que você é incapaz. Às vezes o que você precisa só é se entregar para essa maneira que você está se sentindo e sentir. Em vez de tentar evitar, em vez de tentar rejeitar, lutar contra, né? É simplesmente sentir. Observar a proporção disso dentro de você. Trazer a atenção para a respiração, voltar para o eixo, voltar para o controle saudável e dizer que está tudo bem se sentir assim. A gente não precisa estar bem sempre. Algumas práticas vão ser mais interessantes que outras, algumas vão ensinar mais para a gente, outras vão sanar um pouquinho mais. Né? Então, isso é normal. Então, quero convidar vocês aí para fechar os olhos, ou se você se sentir e a sua circunstância permitir, mas você se sente mais à vontade, em vez de fechar os olhos, talvez só abaixar, olhar um pouquinho também pode ser. Eu prefiro fechar, mas confesso que no início, muitos anos atrás, era um pouquinho difícil para mim até fechar os olhos, né? Porque eu gosto de chamar isso de recolher os sentidos. Não ver ajuda bastante a recolher esses sentidos. É como se a gente conseguisse, através de fechar os olhos, uma capacidade extra de olhar para dentro, sentir melhor, se conectar com tudo isso que está acontecendo aqui. E observa um pouquinho a sua respiração.
e mais profundidade para essa respiração. Fazendo uma respiração um pouquinho mais profunda. Sempre que possível, levando um pouquinho mais de ar para a barriga. E a gente vai fazer por uns instantes o que eu chamo de respiração CPR, consciente, profunda e lenta. Lembrando que a velocidade da nossa respiração e a profundidade dela também alinha o coração. Por isso que, por exemplo, quando as pessoas têm crises de ansiedade ou episódios de ansiedade, crises de pânico, a prática da atenção plena é muito importante, porque é como se ela assumisse o controle desse corpo que se descontrola, que aumenta a insegurança e automaticamente o coração dispara e a respiração fica mais superficial e ofegante. Então, conforme a gente regula essa respiração, o cérebro naturalmente envia uma mensagem para o coração, para que esse coração também mude o padrão de batimento e a gente consiga resgatar o conforto físico. Respira e solta. Respirar sempre pelo nariz. Soltar o ar você pode escolher, soltar pelo nariz ou soltar pela boca. Mas nós não fomos feitos para respirar pela boca. E enquanto eu me observava, eu percebia uma pequena tensão na região do estômago, onde está o diafragma, mas porque eu estava falando bastante, né? Também estou sentada, tenho algumas outras coisas que interferem aqui, apesar de eu estar confortável. A própria postura e a circunstância traz um pouquinho desse sistema de alerta e de tensão um pouquinho mais alto. Então, eu já comecei a observar que conforme eu alinho a respiração, eu consigo intencionalmente relaxar um pouquinho essa região. É só eu cobrar consciência que eu ganho muito mais possibilidade de mudança. Por isso que a gente também usa uma frase na terapia, que é o que resiste persiste. Às vezes a gente não tem que resistir ou tentar lutar contra. O que a gente precisa é observar, entrar em contato com aquilo num ambiente seguro. E isso automaticamente vai perdendo a força, ao passo que a gente vai ganhando força. E aí a mudança acontece. Relaxa os braços, relaxa os ombros, solta a língua dentro da boca, não aperta os dentes. Se tiver com os olhos fechados, não aperta a pálpebra para forçar esse olho fechado. Tenta fechar ele descansando. Mãos relaxadas, eu tô com uma mão em cima da outra com as palmas para cima, mas você pode estar com as palmas para baixo, uma mão em cada perna, por exemplo. A gente só evita sem mãos fechadas, apertadas. E mesmo que você perceba que alguns pensamentos, preocupações tentam te alcançar, assim como eles vieram, deixa eles irem embora. Em algumas práticas, a gente pode especificamente observar esses pensamentos. Hoje a gente vai simplesmente focar na nossa respiração. Então, sempre que a gente desviar para alguma atividade mental, porque a nossa mente não para, a nossa mente não se esvazia, ela continua em atividade, a gente simplesmente entra em contato com esse pensamento e solta ele. E volta a atenção para a respiração. Acompanha o caminho que o ar faz dentro de você.
ajudar você a se concentrar e a se ancorar no momento presente. Se você quiser, você pode colocar a mão no peito, pode colocar a mão na barriga. Observe um pouquinho o seu corpo, comparando com o início do exercício. Talvez você, como intencionalmente foi soltando a tensão, possa observar um corpo menos retraído, com menos resistência, talvez um pouco mais solto. E eu observo isso em mim, na região que eu comentei. E também cada uma de nós tem os nossos pontinhos de tensão típicos, né, ou tradicionais. Então pode ser que você observe esses pontos de tensão que você pratica. E talvez você constantemente e, entre aspas, paciente, tenha que ir trabalhando nesses pontos, porque provavelmente eles revelam um histórico de tensão de muitas décadas. E às vezes a gente não consegue mudar esse padrão tão rápido quanto a gente gostaria. Mas ser consciente dele e trabalhar na liberação intencional dessa tensão já vai trazer um grande benefício para o seu corpo, para a sua mente, para as suas emoções. Respira e solta. Libera medo, libera controle, resgata a conexão com você. Se reconecta. Respira e solta. E a gente vai caminhando para o fim da nossa prática, do nosso exercício. Observa uns instantes mais o seu corpo, a sua respiração. Lembra que você pode levar essa prática de alguns minutos para a sua vida. Quando o dia começa, quando o dia termina. Você pode inclusive fazer isso deitada na cama, depois de despertar, a sua mente desperta, talvez até mesmo antes de abrir os olhos. Fazer alguns minutos de respiração consciente, da prática de atenção plena, sentir o seu corpo, como ele volta dessa noite de sono. Você se sente cansada, descansada, dói em algum lugar. E aí você pode se despertar de uma maneira mais gentil. E da mesma forma você pode fazer isso antes de dormir. E levar para o sono uma condição mental, emocional e física mais interessante. Como se você abrisse as portas para a predisposição do sono, para se entregar para o sono e adormecer mais naturalmente, com uma conexão maior entre a sua mente e o seu corpo. Pode fazer uma respiração bem profunda, mas sem forçar. Terminando a respiração, pode abrir os olhos. E aí, se observa um pouquinho, eu gosto sempre de movimentar um pouco, só para despertar mesmo. Não é obrigatório, nem todo mundo precisa, nem todo mundo gosta, mas eu gosto. E às vezes, a gente cai na armadilha de ter acesso a coisas simples que fazem a diferença para a gente e desistir no meio do caminho. Eu já fiz isso. Às vezes eu faço isso. É importante a gente ter consciência, porque sempre que a gente tiver consciência disso, vai ser mais fácil mudar o padrão. Então, eu, por exemplo, todos os dias eu tento pensar qual é a coisa simples que pode transformar o meu dia para melhor e que eu costumo esquecer ou subestimar. Porque é isso que vai me tirar lá da rodinha de ratos. Deixa eu voltar para o simples bem feito, o básico bem feito. Isso é muito importante. E daí também vem a minha frase, que por muito tempo eu disse perceber e acolher para transformar.
E eu também uso uma variação dessa frase, que é simplificar e acolher para transformar. Essa frase surgiu do meu método Perceber e Acolher, que é o meu método exclusivo, que vem dessa combinação da terapia cognitivo-comportamental, do desenvolvimento dos níveis de consciência, da capacidade de exercer autocompaixão e se acolher, evitar julgamentos e críticas severas em relação a gente, aprender a estar no aqui e no agora. Isso é muito importante. Então, eu convido vocês a testarem essa prática no dia a dia de vocês, tentar ter um hábito realmente de todos os dias fazer um pouquinho, mesmo quando não seja possível fazer uma prática de 10 e 15 minutos, e se observar no dia a dia quanto ao medo, ao controle e à desconexão. Tentar olhar para essa jornada e ver o que é que você quer resgatar dela. O que é que eu deixei no meu o que é que eu deixei pelo meio do caminho e que na verdade não aliviou a minha carga. Quase que fez a minha mochila pesar mais, porque o que eu deixei pelo caminho é uma referência de mim mesma. E se eu ando perdida, eu ando fraca. E se eu ando fraca, tudo vai pesar mais. Então, esse é o meu convite do encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente interage lá no grupo. Vou abrir agora uns minutinhos para vocês, se quiserem mandar mensagem, fazer algum comentário, né? Eu agradeço. E muito obrigada por estarem aqui, separarem tempo, energia, interesse. Eu sempre digo, um passo de cada vez para frente. O que importa é só não desistir de você. O restante a gente consegue. Muito obrigada. Boa continuação de sexta-feira aí para quem está no Brasil. Para quem está na Europa, boa continuação de sexta-feira, mas já para a noitinha aí, bom fim de sexta-feira e excelente fim de semana para vocês. Até a próxima. Tchau.